Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vinda e bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao Doutor está no ar. E hoje o nosso bate-papo é sobre a saúde infantil. Mas quem vive aí essa realidade sabe sobre os grandes desafios. Afinal de contas, entender, sobre as necessidades e as realidades dos nossos filhos, dos nossos netinhos, dos sobrinhos, vai muito além de tratar uma doença, de dar um remédio para uma determinada dor. É preciso entender um pouco sobre as fases, sobre quais são as expectativas durante todo o processo de desenvolvimento. É preciso entender também a respeito dos sinais, quando e como interpretar uma febre, quando ela deixa de ser algo comum, um sintoma, e passa a ser um sinal de alerta para uma questão maior e que precisa de um cuidado mais específico. Hoje a gente vai falar desde os primeiros dias, meses, anos de vida, até a fase aí da entrada na escola. Portanto, gente, convido, é claro, você para participar desse bate-papo. Se você lembrou de alguém que precisa dessas orientações, que precisa trazer para a gente os seus questionamentos, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Corre e compartilha o nosso link de transmissão. Você consegue fazer isso também através do nosso aplicativo Hit Play. Pois é, e através deste aplicativo, você também tem a Hit na palma da sua mão. Perdeu algum conteúdo, um show da fé, ou Noite de Adoradores, nosso programa? Vejam só, basta você baixar este aplicativo Hit Play de forma fácil, rápida e também gratuita. Não perca essa oportunidade. Você consegue, é claro, encaminhar o nosso link de transmissão para a gente chegar com informação boa e de qualidade para quem precisa. Deixa eu aproveitar e te convidar a participar dessa consulta. Afinal de contas, é muito comum um determinado comportamento, Quando a gente tem ali um questionamento, algo que está ali trazendo dúvidas, para onde a gente vai? A gente recorre ali ao doutor Google. Só que esse caminho pode ser bastante traiçoeiro. Portanto, aproveite, gente. Estamos aqui, Consulta ao Doutor, abrindo esse espaço no seu dia, na sua tarde, para você encaminhar para a gente a sua dúvida ou o seu relato. DDD 11 3337 5886. Não perca essa oportunidade. Você consegue também encaminhar a sua dúvida através do nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Encaminha por lá também. Caso você não queira ser identificado, também tem essa opção. Basta sinalizar para a nossa produção, combinado? Daquele jeitinho que a gente combina todas as tardes. E por lá no nosso Instagram, a gente também espera pela sua participação na nossa enquete. Entra lá que está nos stories, esperando por você. Diretor João Capellini, excelente tarde para você. Coloca para a gente, por favor, a nossa enquete na tela. Então vamos lá. Qual é a maior dificuldade na hora de levar o seu filho ao médico? Caso você não tenha filho, caso você tenha netinho, caso você tenha um sobrinho, enfim, a pergunta é bastante abrangente. Encontrar um bom médico, seria esse um grande desafio? Lembrar de todos os sintomas na consulta, de tudo aquilo que precisa ser dito e que é importante que, é claro, esse médico ouça. E entender as explicações técnicas e também o diagnóstico. Às vezes tanta coisa passa pela nossa cabeça e aí fica difícil, Vira tanto uma nuvem ali que a gente não consegue entender aquilo que está sendo passado para a gente fica, inclusive, com receio de questionar ou saber fazer perguntas certas para o especialista. Clica na alternativa que você tem mais dificuldade, que eu tenho certeza que os doutores vão trazer orientações para a gente. Combinado? Deixa eu aproveitar e te apresentar quem são os doutores que estão aqui já a postos para tirar todas as nossas dúvidas e compartilhar todo o conhecimento deles com a gente. Na tela, vamos começar pela doutora Cecília Gama, neonatologista e pediatra. Com mais de 20 anos de experiência, escolheu a pediatria pela afinidade com bebês e crianças. Atuou por muitos anos na neonatologia e em UTI neonatal. O seu diferencial, uma pediatria focada na prevenção e também no cuidado integral, com atenção e orientação no estilo de vida. Um de seus principais desafios é guiar as famílias em meio ao excesso de informações, muitas vezes imprecisas, de fácil acesso, que a gente convive aí no dia a dia. Vamos então agora conhecer um pouquinho do Dr. Elber Nord, cirurgião pediátrico. Com mais de 10 anos de experiência, construiu a sua trajetória a partir do contato com crianças e bebês ainda na residência médica. Sua prática vai além do tratamento de doenças. É guiada pela humanidade e pelo acolhimento às famílias. Os bebês e também especialmente os prematuros. Olha que interessante, muito parecido com a doutora Cecília também. Representam seu maior desafio, é claro, pela complexidade técnica e pela sensibilidade desse universo. Doutores, sejam bem-vindos ao Consulta ao Doutor. Muito obrigada, pela presença de vocês. Obrigada.
E aí, começando então o nosso bate-papo, eu já queria até avisar a nossa audiência que temos um tema que é bastante abrangente. Pode ser que aqui, ao longo do nosso bate-papo, a gente passe por questões que não sejam aquelas que estão passando pela sua cabeça, que a informação que você precisa seja outra. Portanto, não perca a oportunidade. Encaminha para a gente a sua dúvida, o seu relato, para a gente conseguir precisar o nosso bate-papo em cima daquilo que você precisa. Combinado? DDD 11 3337 5886. E eu vou partir aqui o nosso bate-papo do ponto que vocês têm, que é bastante incomum, né? Da experiência de vocês com os bebês prematuros, com essa UTI neonatal. Então, quando a gente fala, né, sobre como cuidar da saúde infantil, observando as crianças prematuras, do que a gente está falando especificamente? Quais são os cuidados e a atenção maior que elas necessitam, doutora? Bom, a partir do nascimento de um bebê prematuro, que muitas vezes vão para a UTI neonatal, precisa de cuidados específicos dentro da UTI, porque são bebês que são normalmente com peso mais baixo do que o normal, são bebês que vão precisar, dependendo da idade gestacional que eles nascem, precisam de um tempo maior de internação, precisam de um cuidado com peso, precisam de cuidado com infecções, com uma série de intercorrências que acontecem, né, durante essa internação. Tem a questão da parentalidade, né, da questão da mãe, do pai, que estão tensos, preocupados, do vínculo que tem que se estabelecer naquele momento, dos medos que acontecem, né, em relação a isso. Então, um prematuro tem todo esse cuidado. E depois, né, que sai, depois, dependendo do tempo que esse bebê fica internado, existe também um cuidado especial no acompanhamento desse bebê, porque muitas das vezes eles passaram por algumas, né, intercorrências cirúrgicas, outros foram só intercorrências infecciosas, outros nenhuma intercorrência, mas tem a questão do peso, de algumas deficiências nutricionais que precisam ficar atentos. Então, é um bebê que sempre a gente tem que ter um cuidado especial. E quando a gente pensa nessas intercorrências cirúrgicas, doutor, você que viveu bastante dessa realidade e vive, né? Eu queria entender um pouco por onde que ela caminha, qual é o seu cuidado na hora de lidar com os pais, porque eu imagino que seja também bastante desafiador, sim, toda essa pressão. É bastante desafiador. Uma criança prematura nunca é algo que seja, a princípio, planejado na família, né? Uhum. Acho que não é algo que ninguém espera que aconteça. E a gente sabe que essa prematuridade, ela vem com várias outras questões que nem a doutora falou. Se a gente pensar numa criança prematura, praticamente é super frequente que essas crianças, por exemplo, tenham uma dificuldade em receber uma dieta, uma alimentação, por exemplo. Então, eles acabam cursando muitas vezes com uma distensão abdominal ou até mesmo uma doença que chama enterocolite, que é uma doença que você tem um acometimento intestinal e muitas vezes isso pode evoluir, por exemplo, uma perfuração intestinal. Você precisa acabar fazendo uma cirurgia e esse fato de você necessitar fazer uma cirurgia numa criança prematura é um fator de muita ansiedade para os pais. A criança muitas vezes já não é sabida que vai ser prematura, acaba acontecendo por alguma questão. E aí depois a criança ainda tem complicações, então tudo isso traz um ambiente muito estressante para a família. Uhum. Eu imagino com relação também às sequelas, né, que podem vir a acontecer de todos esses manejos que são necessários, aí a condução é bastante específica e o cuidado também é um acompanhamento ali que precisa ser feito por bastante tempo. Sim, longo prazo. As crianças prematuras, igual a gente normalmente vê, a prematuridade, mesmo após a alta, ela precisa de um acompanhamento diferenciado, específico. Algumas doenças da parte cirúrgica, por exemplo, elas acometem mais prematuros do que crianças termo. Uhum. Então, esse acompanhamento a longo prazo, ele permanece. Perfeito. E a gente estava acompanhando até na sua ficha de apresentação esse seu cuidado com relação ao excesso de informações que a gente tem acesso hoje em dia, né? Como eu coloquei, inclusive, no começo do programa, muitas vezes a gente tem questionamentos, quer tirar dúvidas e a gente recorre à nossa internet ali e tenta encontrar caminhos. E aí eu queria entender quais são os erros mais comuns que os papais cometem e aí saindo desse universo da prematuridade, trazendo para a realidade também do nosso bate-papo, abrangendo os outros bebês, né? Quando a gente pensa aí de 0 a 6 meses, né, os primeiros 6 meses da criança, quais são os grandes questionamentos e os grandes desafios que os papais e as mamães enfrentam com relação a esse boom de informações? Olha, logo depois que nasce, né, principalmente quando são os primeiros filhos, que são um pouco mais delicados, que eu brinco, né, mais sensíveis, existem muitas
dúvidas que as mães têm, os pais têm em relação ao cuidado com as crianças, o cuidado com os bebês, a amamentação, às vezes tem alguma intercorrência durante, né, às vezes uma febre, às vezes uma dor, eles acham que a criança está sempre com dor por conta do choro. Então, eles recorrem muito, né, às redes sociais, ao Instagram, ao Facebook. Agora, hoje em dia, está muito na inteligência artificial, então eles jogam tudo na inteligência artificial. Então, isso complica um pouco, porque eles já chegam com excesso de informações que a gente tem que calma. Vamos com calma. E detalhar, assim, realmente quais são as queixas, o ambiente em que essa criança está, o grau de tensão, de emoção que esses pais estão com essa criança, porque isso também interfere um pouco no cuidado. Eu sempre brinco, né, que uma família que está tranquila, os pais que estão mais tranquilos, levando numa boa, a criança normalmente está mais calma, aqueles pais são mais tensos, a criança chora mais, leva um pouco mais de não dúvidas, tem como não né? interferir, né? Não tem como. E é muito interessante, né? Porque o que antigamente eram os pais, né, vulgos avós, que traziam de conhecimento, ou seja, a experiência de quem passou primeiro, agora a gente até tem essa questão, mas que muitas vezes é desvalidada pelo acesso, não é? À informação, pela chegada da inteligência artificial. Imagino que você também sofra bastante com essa questão. Não é infrequente uma criança nessa idade que você falou, 2, 3 meses, ter uma hérnia umbilical, e vira a história de se colocar uma moeda ou se enfaixar a barriga para fazer com que essa hérnia feche mais rápido e tal. E a gente sabe que isso não tem nenhum sentido, nenhum embasamento. Mas isso é realmente muito frequente. Muito bacana. Vamos focar agora nos marcos do desenvolvimento e nessa questão da expectativa, né? Aquilo que é bem-vindo e que é importante a gente levar em consideração. O marco do desenvolvimento, ele pontua que o engatinhar tenha que acontecer num determinado momento, que o andar num determinado momento, que a fala deve chegar em certo ponto, mas quando que isso levanta ou não um sinal de alerta de que eu devo buscar ajuda? Olha, é muito relativa a questão do desenvolvimento dos marcos. A gente tem os marcos justamente para determinar um pouco aquela fase em que os pais e os profissionais ficarem atentos à questão do desenvolvimento, do engatinhar, do andar, do falar. Porém, a gente tem um tempo também que isso pode acontecer. Não necessariamente vai acontecer, né, um sentar com apoio com 5 meses, um sentar sem apoio com 7 meses, um engatinhar com 8 meses. Então, a gente tem que respeitar a individualidade das crianças, né? Existem pais que estimulam mais as crianças, então elas são mais precoces. A questão do estímulo é muito importante. É muito importante, muito importante. Então, aquela mãe, aquele pai que coloca a criança, né, no chão, que estimula, que mostra objetos, que, né, a criança vai se desenvolver melhor. Põe a criança sentada e estimula, ajuda, isso ajuda muito. Aqueles pais que, né, deixam a criança mais quietinha, deitadinha, que demoram um pouco para dar esses estímulos, a criança vai demorar um pouquinho mais para apresentar esses marcos. Mas o pediatra, por isso que tem que ter um acompanhamento pediátrico, porque o pediatra tem que ficar atento, inclusive nesse tempo, e dar as informações para os estímulos necessários também para os pais realizarem. E, na medida em que se demorar muito, encaminhar para um especialista, se for o caso, uma fonoaudióloga, às vezes um fisioterapeuta. E aí eu queria entender, então, por onde caminha esse acompanhamento? De quanto em quanto tempo nesses primeiros 6 meses, por exemplo? Olha, nos primeiros 6 meses, dificilmente eu vou encaminhar para alguém, porque justamente é o momento em que a gente vai, de fato, orientar. Né? Então, é uma orientação bem feita, né? Mês a mês, porque a consulta com o pediatra no primeiro ano de vida é todo mês. É mês a mês. É mês a mês, perfeito. É mensal. Então, nessa consulta, é uma consulta que a gente consegue orientar bastante, inclusive mostrar, eu mostro, né? Olha, você tem que fazer assim, eu mostro exatamente o que a mãe precisa fazer, coloco o bebê, às vezes, de bruços, estimulo, falo o que tem que fazer, botar os bracinhos para baixo, né? Brincar com o bebê, mexer com o bebê. Eu sempre falo assim, massageie o seu bebê, né? Para ele ter sensação de pertencimento do corpo. Coloque o seu bebê sentadinho, né? Inicialmente sem muito apoio no quadril, depois já começa a sentar. Então, assim, até uns 6 meses dá para a gente orientar. Tá. Né? Aí 1 ano? 1 ano já começa, já encaminha, dependendo, até antes de 1 ano, dependendo da criança, dependendo do grau de atraso, eu já peço para fazer pelo menos uma avaliação com a fisioterapia, se for um atraso motor. E um tempo bacana, onde você consegue entender melhor por onde caminha, se existe um atraso ou não, motor, é até 2 anos. Isso. Certo?
que a gente pode considerar. Isso. E aí, doutora, eu queria entender, né, quais seriam as alterações motoras que podem estar ligadas à necessidade de condições cirúrgicas, Acho que que a muitas gente vezes consegue pontuar? a gente para pensar nessa idade, nessa faixa etária, por exemplo, algum desvio que você pode perceber depois que a criança começa a andar. Tá. Se ela tem alguma marcha diferenciada, alguma coisa nesse sentido, para você pensar em avaliação. Aí você vai pensar já num pensamento ortopédico de avaliação de marcha ou de coluna. Você pode perceber também as perninhas, que elas podem ter uma diferença de arqueamento, mas isso é um encaminhamento mais ortopédico mesmo. E você acha que esse encaminhamento, muitas vezes, ele pode demorar para acontecer por conta de todo esse processo que é demorado também, que depende, né, demanda aí uma observação dos pais, e aí leva para um pediatra e dá o tempo para entender se é estímulo, falta de estímulo, né? Você considera que muitas vezes o chegar até um cirurgião pediátrico demora ou não? Não, eu acho que depende do problema da criança, o pediatra consegue já identificar a necessidade de encaminhamento direto, não postergar. A gente pensa que tem algumas doenças, igual a doutora falou, bem encaminhar antes de 1 ano, não tem uma necessidade específica. Agora, se você tem a presença de uma hérnia inguinal, por exemplo, é uma doença que precisa ser operada no momento do diagnóstico. Tem a criança 1 mês, 1 ano, 6 meses, independe desse momento, o diagnóstico precisa ser resolvido com cirurgia. Se você olhar e pensar, eu acho que meu filho tem uma fimose, aí tem 3 meses, não tem esse diagnóstico com essa faixa etária, então não tem o porquê fazer o encaminhamento. Então, algumas doenças, elas precisam de encaminhamento mais precoce. Por exemplo, a hérnia inguinal, a criptorquidia, que é quando a criança nasce sem o testículo palpável. Também são doenças que precisam de um acompanhamento mais próximo, mais perto, porque o diagnóstico da hérnia inguinal, por exemplo, tem que ser resolvido com a cirurgia. A criptorquidia você pode acompanhar por um certo tempo. Agora, a fimose, a hérnia umbilical são problemas que você pode aguardar uma reavaliação, ver a evolução e aí você pensar com 1, 2 anos de idade na cirurgia, mas antes disso não. E essa criptorquidia, ela já é detectada no nascimento, certo? Sim, pode ser detectado no nascimento. E aí, como é que funciona, por exemplo, todo esse encaminhamento, né? Você trabalha juntamente com o pediatra para vocês, né, conduzirem toda essa questão? Exato. Sim. Mais de 90% das vezes, quem faz o diagnóstico primário é o pediatra. Tá. Quando o bebê nasce, a gente já avalia, já examina, né? E às vezes até na própria maternidade, a gente ou já faz um ultrassom, já pede uma avaliação, né? Ou às vezes no próprio consultório, a gente também pede ultrassom, já faz o encaminhamento. Então, o que é mais frequente, né, para bebê recém-nascido é a questão do freio da língua, né? Que a gente estava, assim, uns anos atrás, um pouco mais invasivos no sentido de cortar, de fazer algum procedimento. Hoje em dia a gente espera mais um pouquinho, avalia a questão da amamentação, vê como é que está e encaminha. As hérnias também são frequentes da gente encaminhar, então a gente tem um contato muito grande, o pediatra com o cirurgião pediatra. Perfeito. Né, para ter esse encaminhamento. E aí, no caso, por exemplo, dessa questão da linguinha, né, quando ela nasce dessa forma, por que antes era desse jeito e hoje mudou? Antes era mais invasivo, já se fazia cirurgia tão rápido e agora se espera um pouco mais para ver até que ponto, por exemplo, essa dificuldade vai interferir no desenvolvimento? É porque observou que não tinha tanta necessidade de realizar tão precocemente, né, o cortezinho do freio. Então, assim, inicialmente a gente avalia mais a questão da pega, da sucção no seio, do ganho de peso, porque às vezes, dependendo, tem uma interferência mesmo, né, na questão da sucção no seio materno, e isso interfere no desenvolvimento, no ganho de peso. Mas dependendo de como... Porque depende, a gente usa uma classificação. Então, dependendo da classificação, a gente espera um pouco. Se for um freio que realmente mais encurtado, mais anteriorizado, que você percebe que logo no comecinho já machuca o seio, tudo já encaminha mais cedo. E com relação à recuperação de um bebê que passa por uma cirurgia como essa, ela é difícil ou ela costuma ser tranquila? Costuma ser tranquila. A gente brinca assim que criança se recupera muito mais rápido do que adulto. E os bebês também não fogem dessa regra. Essas cirurgias eletivas, que não são cirurgias de urgência, como essa hérnia inguinal, ou até mesmo o freio de língua, ou a criptorquidia, eles costumam se recuperar super bem.
Claro que a questão do repouso, nessa faixa etária, você não tem essa questão, esse problema, entre aspas. Mas eles costumam se recuperar bem. Uma medicação no pós-operatório é absolutamente normal para analgesia, mas o cuidado, o curativo, o uso da fralda em si não atrapalha na cicatrização, não aumenta um risco específico de infecção, por exemplo. Então, eles têm uma recuperação muito boa. E pode vir a interferir, por exemplo, na amamentação, mas aí é ficar bastante atento e entender se é uma questão de dor, certo? Ou se é um processo natural também, que o bebezinho está chorando e faz parte. Sim. Isso. Que é muito bom. E aí eu imagino que seja desafiador lidar com os papais e com as mamães nesse sentido, né? De acalmá-los. Porque tem uma Naturalmente. série de inseguranças, né? Aham. E eu sempre falo em relação ao tempo, né, a idade, que dependendo, né, da cirurgia, quanto mais cedo você fizer, é melhor justamente por isso, porque a recuperação é muito melhor. Né? É mais fácil. A criança não vai lembrar do pós-operatório, é mais Aham. fácil você lidar em casa, de você cuidar. Uma criança pequena, talvez só o pai e a mãe, por exemplo, conseguem lidar com a criança. Uma criança maior é um pouco mais difícil, então isso da faixa etária realmente importa. E a sedação, por exemplo, de um bebezinho? Imagino que seja bastante preocupante. Queria saber por onde que caminha. Olha, cirurgia em criança é anestesia geral. Tá. Via de regra, sempre é anestesia geral. É muito mais seguro para a criança você partir para uma anestesia geral do que só uma sedação, por exemplo. Anestesia geral em criança, na maioria das vezes, ela começa com uma inalação. Você utiliza um gás específico, onde a criança acaba dormindo com esse gás. É melhor do que você, com a criança acordada, ficar funcionando, pegando veia. Às vezes a criança é difícil, é traumático, principalmente a criança que já entende essa situação. Então, você utiliza esse gás, que a criança acaba dormindo com ele. Depois disso, você faz todo o procedimento, mas via de regra é anestesia geral. Perfeito. Temos já a participação da nossa audiência. Pergunta na tela. Então vamos lá. Quem participa? Dirleide, Taubaté, São Paulo. Seja muito bem-vindo. Boa tarde para você também, viu? Minha filha tem 1 ano e 9 meses e passou a ter reações fortes a picadas de pernilongo, mesmo não tendo nada quando era menor. Isso é normal? Pomadas e antialérgicos não estão resolvendo. Pode ser algo mais sério? E aí, doutora? Na realidade, isso caracteriza já um processo alérgico mesmo. Um processo alérgico, né? que é comum. Que é comum, Tá. muito comum. É muito comum a pernilongo, às vezes formiga, dependendo, insetos em geral. Então, é muito comum e nessa faixa etária já é caracterizado como alergia mesmo. E é comum, no início da vida, não ter tanta reação e com o passar dos anos ela vai reagindo e os processos inflamatórios decorrentes das picadas vão ficando um pouco mais intensos. Entendi. E qual seria o manejo, né? A forma correta? Porque pomadas, como ele disse, né, não tem resolvido. Existe hoje em dia a imunoterapia, que tem um efeito muito bom. Bacana. Né? Então, aí já é com alergista. Perfeito. Aí, Dirley, é muito importante, então, que você busque um alergista, porque ele vai entender não só essa condição de alergia, como qualquer outra que ela possa vir a ter, e aí você vai conseguir fazer o manejo correto com os medicamentos corretos. Muito obrigada, viu, Dirley, pela sua participação. E agora, então, eu queria falar um pouco sobre as hérnias, porque eu imagino que elas sejam bastante comuns, mas que trazem bastante dúvidas, né? A gente tem a umbilical e a inguinal, certo? Sim. Explica um pouco mais quais são as diferenças entre elas. Bom, basicamente a diferença de uma e outra é a localização. Tá. A hérnia umbilical é aquela hérnia que fica ali no umbigo, que normalmente ela aparece pouco depois que cai o cordãozinho umbilical. A mãe começa a perceber que durante a cicatrização, depois que ele cai, começa a aparecer um abaulamento. Tá. Então aquela região fica um pouco mais estufada. Ela pode ser pequenininha, como ela pode ser grande, na verdade isso não importa muito nessa questão. A hérnia umbilical, o que é importante a gente lembrar e frisar é que normalmente ela não traz complicação. A chance dela ter uma complicação nos primeiros 2 anos de vida é bem baixa. Tá. Por isso que a gente não tem indicação cirúrgica nessa faixa etária. Então o que acontece? A gente avisa os pais, olha, o tratamento é expectante, nós vamos apenas acompanhar, porque existe a tendência, conforme a criança tem o desenvolvimento da musculatura abdominal, a criança começa a forçar, levantar, sentar,
caminhar, correr, a musculatura acaba desenvolvendo. Com isso, esse defeito ele pode fechar sozinho, primariamente. Tá. Então, muitas vezes você não precisa fazer cirurgia. Também lembrar de novo que não é colocar moeda, não é enfaixar, isso não traz benefício. Pelo contrário, você enfaixar a barriga da criança, você pode estar trazendo problemas. O que faz com que a hérnia possa diminuir, a hérnia umbilical, é o desenvolvimento da parede abdominal. Tá. Então, até 2 anos, a gente tem uma conduta expectante. A partir de 2 anos, essa hérnia dificilmente vai fechar sozinha, porque a criança já começa a ter esforços pela própria faixa etária, de tudo que ela faz, e aí essa hérnia precisa ser acompanhada para pensar em cirurgia. Em relação à hérnia inguinal, é diferente. Tá. A hérnia inguinal ela tem grande chance de complicação, ela fica ali na região da virilha. Então, a hérnia inguinal, independente da idade, no momento do diagnóstico, o tratamento é cirúrgico. Criança, muitas vezes, prematura, tem hérnia inguinal. Os prematuros eles têm uma predisposição a ter uma hérnia inguinal maior do que a criança a termo. Uhum. O tratamento é cirúrgico. Então, a criança seja prematura, tenha 1 mês, não importa a idade. Ao diagnóstico, o tratamento é cirúrgico. Então, a gente não pode postergar o tratamento da hérnia inguinal. Perfeito. E aí, doutora, eu imagino que seja você, né, a sua especialidade, que faz o diagnóstico, que identifica em primeira mão. E aí, como que acontece, né, essa condução? Como que você entende? De que forma que você faz o acompanhamento? Também a orientação dos papais e das mamães. Em relação à hérnia umbilical, foi isso que o Éder falou. Ela naturalmente ela vai se fechando e a gente observa. O que eu faço eu palpo ali na região do umbigo e eu percebo que tem, eu pego assim, o dedo da mãe e do pai e palpo ali também. Falo, olha, você percebeu? Aí eu falei, você percebeu que tem assim uma depressãozinha, tipo, como se fosse um buraquinho? Percebi. Então a gente vai acompanhando. Eu falo, a gente vai acompanhar. Se isso não fechar ao longo desse primeiro ano e tudo que normalmente acontece, aí a gente encaminha para a cirurgia. Tudo bem? Tudo bem. E eles vão percebendo, toda a consulta, a gente vai lá e examina junto. E eles vão percebendo que isso vai realmente fechando. Na hérnia inguinal, eu já encaminho imediatamente, pelo menos para ter uma avaliação. Então, é questão de segurança mesmo. Perfeito. Eles ficam tensos, os pais, né? Eu Claro. imagino, porque Naturalmente, imagina, você tem ali um bebê prematuro, que muitas vezes precisa, que seja o a termo, né? Mas como que você conduz tudo isso? Aquela coisinha tão pequenininha. Mas é importante saber também que é uma cirurgia tranquila, né, doutor? Toda cirurgia tem o seu risco. Isso é natural. Claro Ok. que crianças menores têm todo um cuidado específico, mas é uma cirurgia que da hérnia inguinal ela não pode ser postergada, não tem jeito. Se a hérnia encarcerar, que a gente fala, que é o conteúdo abdominal, por exemplo, passar por ela e ela ficar presa, essa criança vai ser operada de urgência. E aí ela vai estar num quadro clínico pior. Ela pode estar vomitando, distendida, desidratada, e ela vai precisar de uma cirurgia no momento que ela não está bem. Já a cirurgia eletiva, a criança tem que estar bem de saúde, ela não pode estar doente, você tem um jejum programado, a internação, a anestesia, então ela traz uma segurança, um risco menor. Você prepara a criança para aquele momento, Exatamente, né? você prepara para aquele momento. A família já sabe do que vai acontecer, a família já está por dentro de todo o procedimento da questão anestésica, da questão cirúrgica, do pós-operatório. Muitas vezes o pediatra que já fez o diagnóstico já explicou. Não é uma situação rara, então é uma coisa frequente, não é infrequente, às vezes, conhecerem outras crianças que isso tenha acontecido. Agora, no momento de emergência, é uma situação que já é diferente, né? Perfeito. Temos mais participação da nossa audiência. Pergunta na tela. Agora, quem participa é o Gilberto Almeida, aqui de São Paulo. Gilberto, seja muito bem-vindo à sua consulta. Boa tarde para você também. Parabéns por mais uma pauta importante. Que bacana, muito bacana que ela chegou para você, inclusive trazendo a informação que você precisa. Quando preocupar-se com um atraso na fala da criança? Muito boa a sua pergunta, Gilberto. Doutora. Em relação ao atraso de fala, isso é importante ter uma orientação em relação à fala para os pais, porque muitas vezes as crianças começam a se comunicar, eles começam a balbuciar já com meses, e esse balbucio vai evoluindo, né? Vai se tornando uma mãe, um papai, e essas palavras mais curtas. Porém, muitas
muitos pais acabam não incentivando, não estimulando essa fala. Então, às vezes a criança começa a apontar, e os pais pegam o objeto, né, que seja uma água, um alimento ou até um brinquedo e já dá na mão da criança sem deixar a criança ser estimulada a falar. Então, a primeira coisa é estimular essa criança a falar, né? Tentar falar o que você quer. Então, no início, eu sempre falo, estimula, dá um nome às coisas. Você quer a bola? E repete, bola, 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 bola. Quer o brinquedo? Quer a água? E vai estimulando para a criança entender que aquilo ali tem um nome, né? Falar, gesticular para essa criança entender qual é a movimentação da boca. Muitas vezes ela tenta repetir. E se passar de 1 ano e meio sem ela falar, aí é indicado encaminhamento para a fonoaudiologia. E para você que está gostando aqui do nosso bate-papo, Consulta ao Doutor vai para um rápido intervalo e eu já estou te esperando. Consulta ao Doutor está de volta. Seja mais uma vez bem-vinda e bem-vindo. Caso você tenha acabado de chegar, acabou de ligar aqui na HIT, nós estamos batendo um papo sobre saúde infantil. Como identificar que uma determinada situação demanda um olhar especial, um olhar mais atento, demanda você, de repente, buscar o cuidado de um cirurgião pediátrico. A gente está aqui debatendo sobre diversas questões e eu convido você, é claro, a convidar essa pessoa que acabou de passar pela sua cabeça, que precisa aprender um pouco mais sobre essas questões, que esse tema seja interessante a ela. Informação boa é sim informação compartilhada. Portanto, compartilhe o nosso link de transmissão. Nós estamos ao vivo, tanto pelo site, que é www.hittv.com.br, quanto pelo nosso aplicativo, o HIT Play. Combinado? E eu também gostaria de te convidar a participar dessa consulta. Traz pra gente a sua dúvida ou o seu relato pelo DDD 11 3337 5886. Você consegue participar também através do nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Por lá, eu gostaria de te convidar também a participar de uma enquete que está aguardando pela sua participação. Diretor, coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. Então vamos lá, qual é a maior dificuldade na hora de levar o seu filho ao médico? Queremos a sua honestidade. Para você tem dificuldade em encontrar um bom médico? Em identificar se aquela pessoa que está cuidando do seu filho tem um cuidado bacana, um olhar atento, que precisa ser bem avaliado por você? Lembrar de todos os sintomas na consulta, às vezes é tão difícil, né? Lembrar de tudo aquilo que precisa ser falado, entender as explicações técnicas e também o diagnóstico, ou saber fazer de fato as perguntas certas para este médico ou para esta médica. E para você que chegou agora, deixa eu te apresentar a doutora Cecília Gama, que é pediatra e também neonatologista, e o doutor Elber Nord, cirurgião pediátrico. Aproveito, é claro, para agradecer mais uma vez a presença de vocês. Obrigado. Compartilhando com a gente todo o conhecimento. A gente estava falando, pessoal, no primeiro bloco sobre hérnias, né? A umbilical, a inguinal, a gente falou um pouquinho sobre as diferenças, sobre quais são os desafios também da cirurgia. Eu queria entender um pouco sobre o pós-operatório. Quais são os cuidados que precisam ser levados em consideração? Normalmente o pós-operatório de hérnia inguinal, ele tem uma questão específica em relação aos exercícios físicos, por exemplo, aos esforços nas crianças. Então, o que a gente pede, via de regra, é que pelo menos 1 mês de afastamento de atividades físicas. Então, a criança, educação física na escola, natação ou atividades quaisquer que tenham essa presença desse esforço, um repouso de 30 dias. Um afastamento escolar gira em torno de 7, 10 dias em média, para a recuperação inicial, que são nesses primeiros dias que as fases de complicações maiores se apresentam. Entendi. E aí, depois de quanto tempo que a gente pode considerar que a criança está liberada e apta para a prática de exercício físico? Se tiver tudo bem, com 30 dias, já libera para atividades físicas, já normalmente. Vamos então, pessoal, para mais uma participação da nossa audiência. Pergunta na tela. Então, vamos lá. Rosária, do Rio de Janeiro, Rosária Carioca, seja muito bem-vinda, viu? Boa tarde para você também. Meu sobrinho neto tem 8 anos e ainda tem a língua presa. Ele faz acompanhamento com fonoaudióloga, mas ainda tem dificuldade na fala. Nesse caso, é necessário fazer cirurgia? E aí? Quem começa respondendo a Rosária? Como identificar quando é o momento? Evidentemente, a avaliação da fono é essencial nesses casos, né? Ela que vai
dar um norte, principalmente para o acompanhamento de longo prazo, do que ela conseguiu trazer de benefício para essa criança e até onde ela chegou no limite por conta da questão do freio da língua. Se ela tiver esse diagnóstico que, olha, nós chegamos a um limite, a linguinha o freio da língua está mantendo essa língua presa até um certo nível que a gente não consegue mais trabalhar a musculatura, a fala, aí encaminhar para a gente, para pediatra, para o cirurgião, para ser avaliada e, se for o caso, realmente indicar a cirurgia. Porque nem todos os casos da língua presa, no caso, né, de fala, é por conta do freio, né? Às vezes é da própria musculatura. Então, por isso que a fonoaudióloga é importantíssima, né? Que aí é ela, obviamente, quem vai avaliar todo esse que aparelho, vai fazer todo né? esse E o que estímulo. está, de fato, interferindo nisso. Mas é muito importante que você busque essa ajuda, né? E caso, de repente, pode ser o caso desta fonoaudióloga não estar conseguindo identificar, doutora. Pode ser. Porque ela já, né, o sobrinho de neto já está em tratamento. Já, então, pode ser uma questão como essa, de repente cabe uma segunda avaliação, né? Tem sempre isso, né? Às vezes, quando a gente não está conseguindo resolver uma questão com um determinado profissional, às vezes é bom a gente buscar uma segunda avaliação para a gente conseguir, então, entender se as duas falam a mesma língua, né? Se os dois especialistas falam a mesma língua ou não. Mas, Rosária, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no Consulta ao Doutor. Agora eu queria falar um pouquinho sobre fimose, né? Que é uma outra cirurgia que é bastante recorrente, né, nas nossas crianças. O que é a fimose, doutora? A fimose é quando tem o prepúcio, né, que é a pelezinha do pênis, recobrindo toda a glande, que é a parte do pênis. E ela não abre, né, ela não consegue expor a glande. E na maioria dos bebês, né, grande maioria, ela é fisiológica, ela é fechadinha mesmo. E nesse primeiro ano de vida a gente não faz nada, não estimula, porque os pais sempre falam, quando que eu posso começar a fazer massagem? Eu falo, agora não. Então, porque inclusive não é indicado, pode machucar e se machuca, dependendo né, de como vai fazer essa massagem, se machuca, isso piora, porque fecha ainda mais. Então, cria microfissurinhas ali que pode fechar ainda mais. Então, eu peço para não mexe, melhor não mexer. Só, né, limpa, lava direitinho, mas não mexe. Depois de um ano, às vezes eu oriento usar, tem uma pomadinha que a gente usa para tentar abrir. E também, se não abre, eu também já encaminho para uma avaliação com o cirurgião pediátrico. E tem também uma questão com relação às infecções, né? Ali se torna um lugar onde pode vir a infeccionar pela dificuldade, né, da higienização. Aí é bastante importante essa avaliação também e depois o cuidado, né, ao longo de todo esse processo. E quando que é o caso, de fato, de fazer a cirurgia? A cirurgia é indicada nos casos que você tem realmente essa fimose diagnosticada. Esse estreitamento da pele que recobre a cabecinha do pênis é o sinal da fimose. Por isso que, como a doutora falou, antes de um ano não é para fazer nada, não precisa fazer estímulo, não precisa ficar forçando, porque você pode predispor a realmente essas fissuras e uma criança que não teria uma fimose, por questão dessa fissura ir cicatrizando, ela se torna uma fimose cicatricial. Então, você não precisa fazer esse estímulo. Depois de um ano de idade, você já consegue fazer esse diagnóstico, onde você tem a diferenciação dessa pelinha estreita ou simplesmente numa pelinha que está só grudada na cabecinha do pipi. Isso é absolutamente natural. Então, você fazendo esse diagnóstico a partir dessa idade, de um ano, aí você tem a indicação de tratamento cirúrgico. Entendi. E quais são os desafios na hora de fazer uma cirurgia como essa? Qual é o preparo e o pós também? Olha, a cirurgia da fimose... É bem simples. Mas o pós-operatório, ela costuma ser a mais chata. Porque é uma região muito delicada, sensível. Então, um pós-operatório que normalmente a criança tem um pouco mais de sensação dolorosa, é absolutamente natural isso acontecer. Claro que a gente mantém com medicação, analgésico no pós-operatório, mas eu costumo dizer que vai incomodar. É normal no pós-operatório que os pais mandem mensagem, liguem, às vezes falam com o pediatra, porque é um pós-operatório mais chato. Portanto, também lembrar daquilo, quanto mais cedo você pensar nessa cirurgia, melhor. Essa faixa etária de 1, 2 anos é a melhor faixa etária quando você tem um diagnóstico para se fazer a cirurgia. E existem complicações que podem vir a acontecer? Porque eu imagino que estamos falando, sei lá, de um cortezinho, né? E quando vai urinar, por exemplo, deve vir a doer. E daí a criança opta, então, por não fazer xixi,
né? Ou fazer menos xixi do que deveria. Aí existem complicações que podem acontecer? Em relação a isso, especificamente, não. Tá. É super comum a criança segurar Isso, o de xixi segurar. no pós-operatório inicial. Por quê? Ela tem medo de dor. A região está dolorida como um todo. Então, ela associa o fato da dor que ela está sentindo ali na região, se ela for urinar, ela associa que isso vai doer. E nos primeiros 1, 2 dias, assim, nas primeiras vezes que ela for fazer xixi, é natural que ela chore, que ela reclame. Depois, naturalmente, ela vai perceber que fazer xixi não ocasiona dor. Então, isso passa. Mas é normal que eles segurem mesmo. Essa vontade fica segurando, às vezes vai para casa, demora bastante tempo para fazer xixi. E aí, então, as complicações que podem vir a acontecer são mais relacionadas ao cuidado dessa higienização e tudo mais, os riscos infecciosos. Sim, exatamente. Sim. E também, quanto mais cedo essa cirurgia for feita, melhor é para a criança e para os pais também, né? Porque a criança maior, ela já chora mais, ela já exige mais, ela já tem mais medo, o primeiro banho é traumático, porque não quer mexer, porque não quer tomar banho, porque não quer fazer xixi, então, quanto mais cedo, melhor. Quanto antes, melhor. Exato, ali tem uma ferida que você precisa cuidar, você precisa limpar, você precisa fazer higiene. A criança mais velha, por conta da dor, é muito mais difícil de você conseguir lidar com a situação. A criança mais nova é mais fácil. Então, não postergar é o melhor caminho. Muito bacana, fica inclusive a orientação dos doutores. Vamos para mais participação da nossa audiência. Pergunta na tela. Quem participa agora? Adriana Dias, aqui de São Paulo. Adriana, seja muito bem-vinda, boa tarde, muito relevante essa entrevista, a gente fica muito feliz que estamos chegando com a informação para quem precisa. Pergunta para o doutor Elber, é comum torção de testículo? E aí, doutor? Não é absolutamente comum de acontecer, não é uma cirurgia que aconteça frequentemente, mas é uma cirurgia muito determinada no sentido de tempo. Tá. Então, assim, toda dor testicular que a criança refere, ela tem que ser valorizada. Porque em casa é impossível você conseguir diagnosticar se essa dor no testículo é uma torção testicular ou, por exemplo, alguma outra questão inflamatória do testículo que possa acontecer. Então, se a criança, normalmente uma criança maior, obviamente, queixa de dor no testículo, a primeira coisa a ser feita é comunicar ao pediatra e ir ao pronto-socorro. O exame para você conseguir fazer o diagnóstico dessa torção de testículo é um ultrassom onde você consegue visualizar se existe fluxo de sangue para o testículo. Tá. Na ausência desse fluxo, o tratamento é cirúrgico de emergência. Todo o tempo que você posterga, seja em casa, por uma questão, vou dar um analgésico, veja se melhora, vou esperar, talvez não seja nada, vamos ver como vai ficar. Todo o tempo que passa aumenta o risco de perder esse testículo. Então, toda dor testicular tem que ser valorizada, porque cada minuto conta nessa questão. Olha que bacana, então já fica a orientação do doutor para o encaminhamento, porque isso daí é muito importante, cada minuto conta. Adriana, muito obrigada, viu, pela sua participação. Temos mais perguntinha da nossa audiência na tela. Agora, quem participa é o Felipe de Manaus. Seja muito bem-vindo, Felipe. Boa tarde para você também. Estou com uma recém-nascida de 20 dias. Parabéns, inclusive, para você, papai. Gripada e com bastante catarro. Como posso ajudar a aliviar e aspirar a secreção de forma segura? Doutora. 20 dias. 20 dias. Que lindo, que desafiador. Bom, resfriado, né, em uma criança de 20 dias, assim, dependendo se ela tiver em aleitamento materno, já ajuda bastante, porque o leite materno é muito rico em anticorpos, então isso já vai ajudando, né, a melhorar esse resfriado. Agora, não tem muitos medicamentos para uma criança de 20 dias, então, fazer inalação, né, com soro fisiológico é importante para fluidificar essa secreção e botar um rinossoro. Hoje em dia a gente indica até, tem uns que são jet baby, que o jetzinho ele não é tão forte e é menorzinho, assim, aquele que entra dentro do nariz, né? Porque o ideal é que tem que realmente lavar, é uma coisa mecânica. E usar o aspiradorzinho, que normalmente é o que aspira com a própria boca, ou então com a fisioterapia respiratória.
E agora eu vou pedir para você trazer um pouco de orientação para esse papai no sentido da coragem, né? Porque muitas vezes a gente não tem muita coragem, não sabe muito como manusear, como mexer e tudo mais. Então, assim, o que você pode trazer de dica para ele se acalmar e conseguir ajudar o bebê? 20 dias, né? Bebezinho pequenininho, narina pequenininha, a gente fica preocupado, né? Então, por isso é que a inalação, né? Usar a máscarazinha do inalador é importante, justamente para tentar fluidificar. Não colocar muito lá dentro, né? A pontinha, né? do soro. E tentar aspirar e também não inserir nada muito lá dentro do narizinho, sempre mais para frente. E lavagem nasal pode fazer várias vezes por dia, não precisa ser só 3 vezes. Então, pode usar assim várias vezes. Quanto mais usar, melhor, porque vai saindo mesmo a secreção. Sem medo. Muito obrigada, viu, pelas dicas, doutora, porque eu imagino que esteja sendo aí um período bastante desafiador. Espero que a gente tenha te ajudado a encarar esse desafio e meus parabéns aí pela sua bebezinha. Tudo de bom para você. Obrigada pela sua participação também. Doutora, aproveitando, quando que uma febre deve ser interpretada, entendida como a indicação de algo maior, como uma apendicite, por exemplo? Olha, febre é sempre um dos primeiros sintomas, né, de infecção. Então, sejam elas bacterianas, virais, elas sempre vêm com uma febre. Febre, eu sempre falo que a febre é um bom sinal do organismo. Então, a febre, a gente tem que ter a febre não como um medo. Meus pais têm muito medo de febre, mas a febre, ela é boa. É sinal de que o organismo está reagindo a algum tipo de infecção. Quando a criança tem alguma dor localizada, seja ela, normalmente assim, a maioria das febres são virais, muitas vezes vem associado a algum sintoma respiratório, na maioria das vezes, e quando vem com alguma dor mais localizada na barriga, às vezes pode vir com associado com vômito, ou associado com diarreia, bem localizada mesmo, ou às vezes até na região próxima do umbigo, ou localizada mais na parte direita, embaixo, já pode ser uma suspeita de apendicite. E é uma questão que é bastante comum, não é, nas crianças? A apendicite é a cirurgia de urgência mais comum no mundo inteiro. A gente tem uma prevalência de apendicite, principalmente na segunda década de vida, então as crianças, a partir dos 10 anos, elas entram nessa faixa etária mais comum, então é uma cirurgia bem comum de ser realizada. Importante a gente lembrar que a apendicite nem sempre ela começa com um quadro febril logo de cara. Então a criança tem um mal-estar, tem uma dor abdominal, ela pode ficar enjoada, nauseada. Muitas vezes a criança curva um pouquinho para o lado por conta da dor, protege, põe a mão na barriga, acaba vomitando e aí só depois que a criança acaba indo ao pronto-socorro. Mas na suspeita diagnóstica, ir ao pronto-socorro e você fazendo o diagnóstico de apendicite, o tratamento é cirúrgico. Não tem outra forma de se tratar, a princípio, o apendicite, o tratamento é cirúrgico. E quais são os cuidados e desafios para encarar um procedimento como esse? O principal problema da apendicite é a fase em que ela se encontra. Se é de urgência. Na verdade, a apendicite é uma doença evolutiva. Então, a gente basicamente caracteriza ela em 4 fases. Então, a primeira é a fase inicial e a 4 onde ela já está perfurada. Então, você tratá-la cirurgicamente nas primeiras 2 fases, a tendência de recuperação rápida é maior. Então, normalmente a criança fica em média 48 horas no hospital se recuperando para a questão de dieta, analgesia, antibiótico e com esse tempo, na maioria das vezes, ela já consegue ir para casa. Nas fases mais tardias, onde você já tem uma complicação, seja ela uma complicação local ou uma complicação generalizada, como uma sepse, uma infecção, a criança vai ficar mais tempo, muitas vezes 1 semana ou até mais, por conta da necessidade de dieta ou de antibiótico. Então, a gente tem que sempre pensar, quanto mais cedo for o diagnóstico, a chance de uma evolução benigna é maior. Perfeito. Vamos então conferir o resultado da nossa enquete. Resultado na tela. Então vamos lá, a pergunta foi: qual é a maior dificuldade na hora de levar o seu filho ao médico? E a alternativa mais votada: encontrar um bom médico. 47%, na sequência 36%, saber fazer as perguntas certas para este especialista. Gostaria das orientações de vocês, né, que estão do outro lado, de como identificar se aquele profissional é um profissional bacana e o que fazer também para também identificar quando é e quando não é.
Começando pela doutora. Olha, na pediatria eu sempre falo que é difícil porque assim, a gente tem um interlocutor, né, que é o pai e a mãe. Então, a gente precisa colher uma boa história. Então, um bom médico é aquele que quer saber da história da criança, né? Então, o que é? Foi no pediatra por uma rotina, foi no pediatra porque tem alguma queixa? E perguntar, né, quando que começou essa queixa e qual a história da criança, o que a criança come, o que a criança não come, que a gente chama de anamnese. Anamnese. Né? Então, fazer uma boa anamnese. Então, não adianta chegar, qual é o seu problema? É diferente de um pronto-socorro, né? Um pronto-socorro, ele está ali para resolver aquele problema. Pronto, resolveu o problema. Mas um pediatra, um médico, né, que vai fazer uma rotina ou que está com algum problema, mas não é nada grave, uma boa anamnese e um bom exame físico também. Porque eu acho que a criança ou adulto tem que ser examinado todo. Não adianta Então, é examinar só uma parte. importante identificar se aquele profissional, por exemplo, está questionando, indo atrás da sua anamnese, além de tudo. Olha que bacana essas orientações da doutora. Gostaria de agradecer demais o bate-papo de vocês. Espero que vocês aí do outro lado da telinha também tenham gostado. E eu aproveito para deixar os contatos. Doutora Cecília Gama, neonatologista, deixa à sua disposição o Instagram, doutora.ceciliagama, da forma como aparece por aqui. E doutor Elber Nord, cirurgião pediátrico, também deixa seu Instagram, Cirurgia Infantil. Mais uma vez, muito obrigada a vocês e obrigada a você do outro lado da tela. Um excelente restinho de tarde e até amanhã, gente, a nossa próxima consulta.